Hoje, em O Segredo das Coisas, ímãs. Presunto cozido. Bules de chá folheados à prata. E bonecos de teste. Você não pode ver ou sentir a força fazendo este globo levitar, mas não é mágica, é magnética. Uma parte essencial de nossas vidas diárias, os ímãs são usados para muito mais do que apenas grudar coisas na geladeira. Eles ajudam a operar motores e geradores e são também encontrados em computadores, televisões e microfones. Os ímãs ocorrem na natureza. Mas apenas há 2 séculos, os cientistas descobriram como fazê-los usando metal e eletricidade. A produção na fundição de ímãs começa com a criação de um molde. Uma bandeja contendo 4 formas de ímã é introduzida em uma máquina que a enche de areia. Um funcionário remove o padrão e alisa a superfície marcada pela tampa da máquina. Então, ela entra na máquina de novo. Dessa vez, a máquina bombeia gases que alternam a areia quimicamente, endurecendo-a em questão de segundos. A placa de areia é agora um molde durável. E esses moldes são feitos em uma grande variedade de formatos e tamanhos. Agora é hora de misturar os ingredientes para os ímãs em si. Eles incluem cobre, cobalto, enxofre, níquel, ferro puro, alumínio e titânio. Todos esses metais são colocados em uma fornalha de indução elétrica. Ela gera um campo eletromagnético pulsante que aquece o metal a quase 1650 graus Celsius, transformando tudo em uma sopa derretida. O metal é derramado nos moldes. Como os gases que endureceram a areia são altamente inflamáveis, os moldes pegam fogo. Ainda queimando, eles deslizam para outra parte da fundição, onde os funcionários o derrubam no chão e os abrem com uma marreta. Isso deixa o ar entrar, esfriando os moldes e permitindo que os gases dissipem. Todos os pedaços são colocados em um recipiente com uma pá. E os funcionários separam o metal dos pedaços de areia usando o que mais? Um ímã. Mas esses pedaços de metal, propriamente ditos, ainda não estão magnetizados. Isso será feito mais tarde. Um conjunto de anéis projetado para o uso em motores elétricos é colocado em volta de um cano de cobre. O cano coberto de anéis é colocado em um tubo. Depois, a areia de sílica é compactada para manter os anéis em posição. Ambas as pontas do tubo são seladas com concreto. Então, o tubo entra em uma fornalha elétrica. Ela aquece o tubo até que ele esteja incandescente. Esse superaquecimento prepara os anéis dentro dele para aceitar um campo eletromagnético que será aplicado por esta vareta de metal. A vareta desliza pelo centro do tubo de cobre, onde é fixada. A água evita que o cano derreta enquanto uma carga de baixa voltagem e alta corrente é aplicada aos anéis dentro dele. Os funcionários abrem o selo. O processo deixou os anéis ligeiramente magnetizados. Qualquer borda irregular é alisada. Neste ponto, os ímãs são praticamente inúteis. Mas esta máquina dá a eles uma forte corrente eletromagnética.
O estabelecimento daquele campo magnético fraco anteriormente assegura que a magnetização seja orientada corretamente agora. Isso é que eu chamo de potência magnética para valer. A grande variedade de ímãs fabricada hoje em dia é indispensável para nossas vidas diárias, porque seu poder invisível ajuda a manter várias coisas funcionando. O presunto vem da perna traseira de um porco. Podemos comprá-lo cru ou cozinhá-lo nós mesmos, ou podemos comprá-lo já curado e defumado. Pode-se comprar o presunto sem o osso ou com o osso ainda intacto. O presunto com o osso possui um sabor mais natural. O processo começa com presuntos crus, vindos do matadouro. O sistema de triagem automatizado da fábrica pesa cada um, depois o joga na tina apropriada. Ao agrupar presuntos de tamanho semelhante, a fábrica pode controlar melhor a qualidade dos processos de cura e cozimento. Cada tina despeja seu conteúdo em um misturador que gira os presuntos por uns 5 minutos. Isso solta as peles para que os funcionários possam removê-las rapidamente. Eles usam uma máquina de aparar automática para remover a parte traseira, chamada de colchão mole. Em acordo com o estilo tradicional, a máquina deixa apenas uma pequena quantidade de pele na parte fina da perna, chamada de colchão duro. Agora, uma faca circular especial opera sua mágica, removendo tudo exceto uma pequena camada de gordura. Por fim, a base do colchão, chamado de jarrete, é cortada. Agora, uma solução de cura é preparada, feita de água, açúcar e sal e alguns poucos ingredientes secretos. Esta mistura dá ao presunto seu sabor característico e cor rosada. Sem ela, a carne acabaria tendo a aparência e o sabor de um assado de porco. Os canos transferem a solução de cura para uma máquina de injeção armada com 138 agulhas. À medida que os presuntos passam embaixo, eles são injetados cuidadosa e uniformemente com a solução, e todos esses furos amaciam a carne. A seguir, os funcionários carregam uma máquina chamada de máquina de embutir que dispara cada presunto para dentro de uma rede de algodão resistente ao calor. Os funcionários selam cada um com um clipe de alumínio, depois cortam o excesso de rede. Cozinhar presuntos em bandejas iria achatar a parte de baixo, mas pendurá-los pelas redes os mantém com um formato redondo. Os suportes de cozimento são transferidos para um forno de processamento de comida, o equivalente industrial de uma defumadeira tradicional. Lascas de nogueira entram no defumador do forno. Então, um funcionário liga o equipamento. Pelas próximas 12 horas, os presuntos cozinham lentamente a temperaturas que variam entre 65 e 82 graus Celsius. Isso amacia a carne e dá à fumaça bastante tempo para penetrar. Depois do cozimento, os presuntos recebem um chuveiro frio de 10 minutos. Isso remove o que pinga dos presuntos mais altos sobre os mais baixos. Então, passa-se para a área de resfriamento, onde pelas próximas 36 horas, os presuntos esfriam para uma temperatura de menos de 1 grau Celsius. A seguir, as redes são removidas e a embalagem começa. A fábrica vende presuntos inteiros ou usando uma serra de fita. Os divide ao meio ou em pedaços menores, tal como filés de presunto individuais. Os funcionários envolvem o presunto em plástico. Depois, posicionam um protetor macio de plástico sobre o osso para evitar que qualquer borda afiada rasgue o selo hermético.